Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV digital e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Pindamonhangaba realiza a última chamada para sorteados do programa Minha Casa Minha Vida. Cesta básica volta a subir em São José dos Campos. Pesquisa revela: brasileiro quer se alimentar melhor. Empresas de telefonia podem ser obrigadas a informar consumo detalhado de cada cliente. E você vai ver também. Sua casa está correndo risco se tiver Benjamin e um monte de fio pendurado. Chama seu filho para assistir isso, que ele também gosta de botar lá o celular, o tablet, tudo junto numa tomada só, naquele famoso Benjamin pendulicalho. Estamos recebendo aqui o professor Rubens Cartilho, ele é da Universidade de Taubaté e veio aqui hoje atendendo nosso convite para falar sobre Sua Casa Está em Perigo. Já, aqui. Você confere esses e outros destaques a partir de agora no Repórter Setorial, que já está no ar. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV digital e na web. Pindamonhangaba realizou um sorteio de apartamentos em dezembro para famílias cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Porém, mais da metade dos sorteados ainda não levaram os documentos na Secretaria de Habitação do município. Mais de 1.500 apartamentos foram sorteados e as pessoas que ainda não vieram até a Secretaria de Habitação precisam vir aqui com seus documentos até o dia 29. Nós vamos conversar com o secretário de Habitação, o Marcos Vinícius. Olá, Marcos. Se essas pessoas sorteadas não comparecerem aqui na Secretaria até o dia 29, o que vai acontecer? Bom, elas terão o último prazo agora, dia 29, porque nós já fizemos cerca de 10, 11 chamadas e agora, dia 29, o último de agosto, seria o último prazo mesmo. Caso não compareça, será substituída pelos suplentes. Quais os documentos essas pessoas precisam trazer? Na verdade, precisa trazer a documentação completa, né? Porque no comunicado que a gente fez, a gente não pôs específico o documento, porque varia de pessoa para pessoa. Mas é a documentação básica realmente que a gente pediu desde o começo. E as chaves dos apartamentos já estão sendo entregues também? Não, elas só podem ser entregues quando for regularizado todos os 1.536 contemplados. E como que as pessoas fazem para ter acesso a essa lista de pessoas sorteadas? Essa lista tem acesso através dos jornais que a gente está divulgando e no site da Prefeitura também tem essa divulgação. Depois desse último chamamento, se não comparecer todas as pessoas que ainda faltam, vai ter um novo sorteio? Não, porque na verdade a gente só está chamando as pessoas agora, cerca de 1.000 e pouco, que faltava um documento ou outro. E se elas não comparecerem, elas serão substituídas pelos suplentes. Muito obrigada, Marcos. A Secretaria de Habitação fica na rua Dr. Monteiro de Godói, número 445, no bairro do Bosque, aqui em Pindamonhangaba. Segue o Repórter Setorial. Segundo uma associação de consumidores, 80% dos brasileiros querem mudar os hábitos alimentares. A pesquisa reuniu respostas de 2.406 entrevistados com idade entre 18 e 74 anos. A pesquisa revelou que 8 a cada 10 brasileiros querem mudar os hábitos alimentares, mas por um ou outro motivo, o objetivo acaba não sendo alcançado. Segundo os entrevistados, a principal barreira para se ter uma alimentação mais saudável é a falta de dinheiro. Em seguida, vem a falta de tempo. Os dados também revelaram que algumas pessoas simplesmente não resistem a alimentos pouco saudáveis e acham difícil demais mudar os hábitos alimentares. A Proteste, a Associação de Consumidores, também verificou que 68% dos entrevistados mudaram os hábitos alimentares nos últimos 2 anos para prevenir doenças. Outro dado também foi preocupante na pesquisa: 40% das pessoas que responderam às perguntas não fazem exercícios físicos diários. No início do ano, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório provando que a obesidade e o sobrepeso vêm aumentando consideravelmente no Brasil. Outro hábito nada saudável mostrado na pesquisa da Proteste é fazer uma refeição enquanto assiste TV. 49% dos entrevistados admitiram se alimentar assistindo algum programa na televisão.
Os nutricionistas alertam que esse hábito atrapalha a boa alimentação, fazendo com que a pessoa coma muito mais. Sem a necessidade de adquirir um ponto comercial ou outros encargos, um novo tipo de empreendimento vem se destacando. A alimentação é um dos setores mais lucrativos e mais procurada para abrir um negócio. De acordo com o Sebrae, em 2015, de maio a julho, 237 mil empregados viraram patrões nesse ramo. Basicamente porque eles são uma forma mais econômica de abrir um negócio. E tem público para todos os gostos. Para quem quer uma comida boa, saudável, e tem aqueles que não se preocupam em ganhar algumas calorias a mais. E tem muita gente no país colocando o pé na estrada. Eu trabalhei 16 anos na Gerdau, aí com essa crise toda eu fiquei desempregado. Aí como eu sempre gostei de cozinhar, minha esposa falou assim, a gente já... Você não mexe com uma coisa de cozinha. Aí foi que veio essa ideia de fazer o frango frito e acompanhado com as batatas fritas também, que eu trabalho com a batata bolinha e a rústica, que são diferentes também. Esses três aí têm algo em comum. Fora o nome, a iniciativa de iniciar o próprio negócio. O primeiro, Diego, tinha um restaurante há 7 anos em Mauá. No início deste ano, ele decidiu fechar as portas e seguir apenas com o trabalho itinerante. O faturamento do food truck e do estabelecimento são bem parecidos, bem semelhantes. Só que no estabelecimento os custos fixos eram muito mais altos do que com o food truck. Aluguel, água, luz, folha de pagamento, aproximadamente 12 funcionários no estabelecimento e no food truck esses custos muito menores. Então, queira ou não, o faturamento líquido, o final, o lucro, é muito maior no food truck do que no estabelecimento fixo. Já o segundo continua no ramo imobiliário e conta que foi convencido pelo tio a trabalhar juntos. Quanto aos lucros... Ele está iniciando, ele está bem começando, está numa crescente, mas ainda não consegue cobrir a imobiliária. A imobiliária já tem aí os seus 7 anos no mercado. Já este Diego viu a oportunidade. Eu era assalariado, trabalhava em uma empresa normal. E eu comecei a enxergar a oportunidade de participar em eventos de food truck, que era algo que é rentável, vale a pena e teria que ser uma coisa diferente. Como eu já trabalhei com sorvete na minha adolescência, eu sempre gostei, eu pesquisei alguma coisa diferente para trabalhar na área do sorvete mesmo. E aí foi quando eu encontrei o sorvete na chapa. E eu não me arrependo nem um pouco, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O vendedor de comida de rua é uma das profissões mais populares e antiga. E esse segmento vem aperfeiçoando e incentivando o empreendedorismo. Segundo o Sebrae, esse segmento já representa 2% da população. De acordo com o Sebrae, o investimento pode variar de 50 mil a 200 mil, dependendo da tecnologia utilizada. E segundo a entidade privada sem fins lucrativos, para iniciar o negócio, é necessário criar uma empresa e obter concessão da Prefeitura e da Vigilância Sanitária, que vão avaliar e autorizar. A cidade de Pindamonhangaba recebeu no último final de semana o Festival de Food Trucks, que aconteceu simultaneamente no shopping da cidade. E teve a aprovação do público. Eu acho excelente. A gente tem poucas oportunidades aqui no interior de estar com outras pessoas, de ouvir uma música diferente, onde a criançada pode ficar à vontade aqui e tem todo tipo de alimentação. Acho muito bom. Acho excelente. Perfeito. A comida, a qualidade da comida é muito diferente, muito boa. Uma variedade de cerveja também, ele que adora colecionar cerveja artesanal e toda essa, o chopp. Eu achei que foi bem bacana até o local, assim, no shopping. Carlos Andrioli é produtor e organizador do festival. Ele está nesse ramo há 5 anos. É um evento que é bem aceito em todos os lugares que nós vamos. O público vem, comparece, consome, as cidades gostam desse nosso trabalho, que em todas as cidades que nós vamos, nós trazemos o pessoal da cidade para participar desse evento. E os brasileiros são muito criativos. Até food bike vendendo coxinha de brigadeiro tem.
Quando eu conheci minha namorada, né, ela fazia gastronomia. Aí eu vendo ela fazendo gastronomia, fazendo os docinhos dela em casa, né? Aí eu comecei a implantar essa ideia na cabeça dela, falei, vamos fazer alguma coisa pra rua, né? Aí ela se formou, a gente ficou pensando, o que é abrir? Abriu o primeiro negócio, né? Mas o investimento é bem alto. Aí ficamos procurando ideias, aí falamos, tem o food truck, né? Só que o food truck também o investimento pro nosso momento era meio alto. Aí vimos a bike, falamos, vamos comprar uma bike. Aí desde então a gente não parou mais. Você fica agora com o comentário do dia. Amigos, um projeto que tramita na Câmara e já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça vai, pelo menos, dar um pouco de moralidade nessa história de arrecadar com multas aí, fazer indústria de multas, né? Que é muito comum nos municípios que estão buscando a si a responsabilidade por essa administração. Agora, se for aprovada a matéria, só vai ser possível cobrar a multa depois que transitar em julgado em todos os níveis das JARes os recursos administrativos das multas. Ou então, se aquele infrator ou pseudo-infrator não fizer o recurso. Outra novidade importante que vem aí com a nova lei, se eventualmente vingar, é que o condutor terá o direito de exigir que a JARe fundamente a infração antes de cobrá-la. Hoje é ao bel prazer. Não, foi multado porque foi e acabou. Não pode mais fazer assim, vai ter que ter realmente uma justificativa constando do boletim, do auto de infração. Isso melhora um pouco, né? Porque está demais. Eles estão arrecadando com as multas e, inclusive, não estão colocando as multas nos seus devidos lugares, ou seja, os valores têm que ser aplicados em educação para o trânsito, tem que ser aplicado em pavimentação, iluminação, e tem muito município aí que faz caixa único desse dinheiro e realmente não dá explicação alguma de onde vai o valor recolhido com as multas. Vamos ver se agora melhora isso, né? Porque tá demais. Uma proposta de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende reduzir a idade para que pessoas com deficiência sejam consideradas idosas mais cedo. A medida deve garantir a antecipação de direitos. Na Câmara dos Deputados tramita uma proposta que altera a idade para que pessoas com deficiência sejam consideradas idosas. Segundo o Estatuto do Idoso, idoso é alguém que tenha 60 anos ou mais, mas segundo a proposta da Câmara, a idade é alterada para 50 anos. Eu acho bom sim que seja legal, se seja reduzido para 50 anos, que eles precisam, né? Eu acho interessante. É bom, pois ele vai ter o direito, né, os direitos dele com mais cedo. Deficiente hoje em dia, tá certo, tá tendo muito emprego para deficiente. Mas tem muitas pessoas ainda que vê o deficiente inválido, né? Eu acho uma injustiça muito grande isso aí. Hoje a gente vê as pessoas normal aí, tá perdendo o lugar, os direitos no ônibus, porque as pessoas pegam o lugar e já não respeitam. Esse projeto é ótimo, porque eles vão respeitar mais as pessoas, porque hoje em dia, infelizmente, certas pessoas não respeitam ninguém, porque ele só pensa que só ele tem direito. Na prática, a mudança oferece os seguintes benefícios. Os benefícios seriam, por exemplo, o direito à cultura, que vem na pessoa poder pagar meia no cinema, no teatro, por exemplo. O direito ao transporte, que pode usar o transporte público municipal gratuitamente. A preferência em filas de supermercados, bancos, etc. Vaga reservada em estacionamentos também. Então, basicamente, todo o Estatuto do Idoso sendo aplicado para as pessoas com deficiência. Segundo a proposta, o limite de 50 anos pode ser alterado após uma avaliação de deficiência, que vai ser realizada por médicos e outros especialistas. Como resultado final, um laudo deve ser elaborado analisando as barreiras sociais e psicológicas enfrentadas pela pessoa. Esse laudo biopsicossocial, ele vem
tentar diminuir a idade da pessoa com deficiência para ser considerado idoso. Então, hoje, a regra geral seria com 50 anos, mas você pode reduzir essa idade. Para os defensores da proposta, apesar dos avanços científicos, pessoas com deficiência ainda vivem menos do que a média da população. Segundo documentos que deram base para que a proposta fosse aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família, os problemas funcionais e médicos decorrentes do envelhecimento normalmente ocorrem entre 70 e 75 anos de idade em pessoas sem deficiência, enquanto que pessoas com deficiência enfrentam os mesmos problemas 20 ou 25 anos mais cedo, como conta Elba Panucci, mãe do Vinícius, que é autista. Eu acredito que com esse projeto se tornando lei, ele vai vir de encontro com mais uma necessidade das pessoas com deficiência, né? Porque a pessoa com deficiência ela já tem suas próprias limitações e já tem alguns benefícios, mas aí se a gente colocar que a idade para idoso dele vai ser diminuída para 50 anos, até porque a deficiência pode trazer o envelhecimento precoce para as pessoas com deficiência. O Estatuto do Idoso garante às pessoas com 60 anos ou mais benefícios como atendimento preferencial em órgãos públicos, preferência na formulação de políticas públicas e prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Na verdade, esse projeto de lei vem incluir as pessoas com deficiência precocemente no Estatuto do Idoso. Em vez de ter que esperar até atingir a idade de 60 a 65 anos, já entraria com 50 anos no Estatuto do Idoso. O projeto tramita em caráter conclusivo, por isso não precisa ir para o plenário da Casa e deve ser votado apenas nas comissões designadas para analisar o texto. Vacina contra a dengue continua em estudo. E os detalhes você vai conferir no próximo bloco.